Gente, mais uma manhã, né, gloriosa. Ontem nós tivemos aqui uma manhã de crescimento, de avanço. Hoje não será diferente. Nós seremos inspirados pela palavra de Deus para o nosso próprio crescimento e avanço, né? Essa é a vereda dos justos. Essa é o caminho, né? Esse é o caminho da justiça. Alô, Nívia Moraes, bom dia para você, seja bem-vinda. Você entra, você compartilha, você faz com que mais pessoas possam alcançar, né, ou ser alcançadas por esse conteúdo. Bom dia Mara Ferreira, bom dia para você, bom dia Limaria, um grande abraço, bom dia a todo mundo que já está conectado comigo, bom dia Felipe Carvalho Barber, um grande abraço para você, Felipe, bom dia Nívia Moraes, já falei de você, né, Nívia? Bom dia para você também. Gente, eu comecei essa live fazendo uma pergunta para você e eu queria que você me respondesse de fato com muita sinceridade, né? Bom dia para você. Você está feliz, satisfeito com os relacionamentos, né, que você tem desenvolvido? Você está realmente realizado com o núcleo relacional que você está conectado? Você está feliz com todos os relacionamentos que você tem desenvolvido até hoje? Bom, o que pode fazer para melhorar, né? Quando a gente para fazer essa reflexão, é importante saber que a gente deve partir, né, de algo que seja próximo, do que é mais íntimo, né? Então a gente sabe que esse relacionamento, esses núcleos relacionais precisam partir da família, né? Você está feliz com o seu relacionamento familiar? Você está realizado? Pronto, eu cheguei num nível de autorrealização. Eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu estou realmente tranquilo com o meu relacionamento familiar. Você está completamente feliz? Você está realmente satisfeito, realizado com o seu relacionamento familiar, né? Vamos avançar mais um pouco. Você está feliz, satisfeito com seus relacionamentos profissionais, com a empresa que trabalha, com a empresa que você participa, com seus colaboradores, com seus líderes, com as pessoas que lidam com você profissionalmente todos os dias? Você está feliz, satisfeito? Bom, Alex Moriá presente na nossa live. Alex, grande abraço para você, pessoal. Depois dá um pulo lá no perfil do Alex Moriá. Ele é um expert em finanças pessoais, está fazendo um trabalho maravilhoso e semana que vem vai estar disponibilizando um curso maravilhoso para todo mundo aí. Basta você se inscrever e participar com ele. Serão 3 dias intensos, mergulhados no conhecimento das finanças pessoais, gerenciamento das finanças pessoais. Isso é tão importante, sabe? Tem pessoas que desejam dominar tudo no mundo, mas não conseguem dominar o próprio cartão de crédito. Então, veja que é de suma importância você adquirir conhecimento para achar sabedoria. Então, Alex Moriá está aí, depois você entra lá no perfil dele, segue ele, é um grande amigo meu e um parceirão aí em todos os trabalhos, e eu recomendo com todo o aval que eu possa dar a esse grande profissional, esse ministro de Deus, esse grande homem chamado Alex Moriá. Então, perde não, segue ele depois e participa desse curso, você vai ser tremendamente abençoado. Bom, a minha pergunta ficou e você não me deu resposta. Você está realmente feliz com seus relacionamentos profissionais? Você está realizado com seus relacionamentos ministeriais, no que diz respeito ao núcleo social igreja? Você é ovelha, você é líder de departamento, você é pastor, não sei. Você está feliz com todos os seus relacionamentos, né? Você é uma pessoa realizada nesse sentido? Bom, nós estamos mergulhados no conhecimento do livro de Provérbios. Hoje nós vamos mergulhar capítulo 18, verso de número 6 a verso de número 10, né? Eu quero ler para você, verso 6 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Versículo 7 diz assim: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, né? Veja só, queridos, eu gosto de parar para pensar o seguinte: o apóstolo Paulo, ele falou algo interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, quando ele está fazendo uma certa defesa à igreja de Coríntios.
Veja, a igreja de Corintos, ela foi uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo. O apostolado do apóstolo Paulo, ele saiu da sua zona de conforto, ele largou a igreja de Antioquia, onde ele havia passado 2 anos ali, ensinando, treinando, cooperando com o crescimento das pessoas, como um profeta e mestre, até que o Espírito o designou a sair em uma viagem missionária a partir de Antioquia. E a partir de Antioquia ele ganhou o mundo, né? Na sua primeira viagem missionária ele abriu as igrejas da Galácia, aí voltou, depois ele avançou mais um pouco e abriu todas as outras igrejas lá da Macedônia. Bom, enfim, ele fez várias viagens missionárias e nós sabemos, por conceito e declaração do próprio apóstolo Paulo, que todo o seu esforço ministerial, que todos os seus esforços empenhados, que toda a força que ele colocou para andar nada mais nada menos de que aproximadamente 23 mil quilômetros a pé, a cavalo ou de navio, tudo isso ele fez motivado pelo entendimento claro daquilo que Jesus havia feito por ele. Ele que era um conhecedor ferrenho, intelecto, um conhecedor expert até mesmo da religião judaica, da letra, da antiga aliança, quando ele entendeu a salvação que ele recebeu em Cristo, despertou nele algo que dificilmente é despertado em todo ser humano. Ele começou a pensar, gente, eu deveria estar morto, eu iria para o inferno, e Jesus, em uma plena manifestação de amor, sem querer nada em troca, sem ser beneficiado por coisa alguma, decidiu ir lá no inferno e assumir o meu lugar. Ele assumiu o meu lugar, eu entendi. Paulo disse, eu entendi que ele morreu por mim e ele assumiu o meu lugar, ele foi ao inferno, sofrer as minhas mazelas, sofrer os meus castigos, sofrer a minha condenação, para que eu hoje pudesse estar aqui e ter vida. E de quebra ainda me transformou, me deu uma nova natureza. Hoje eu posso ser chamado de filho de Deus. Então, por causa dessa consciência que o apóstolo Paulo carregava, da manifestação do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, aquilo passou a impulsionar Paulo a fazer tudo o que ele fazia. Então as suas ações não eram motivadas por uma expectativa de receber algo. As ações do apóstolo Paulo eram motivadas por algo que ele já havia recebido. Era um fato. A vida do crente é motivada por fé. E fé, irmãos, é crença num fato. É convicção em um fato que já aconteceu. Bom, o maior fato que revolucionou a minha vida é saber que Jesus morreu na cruz por mim, foi ao inferno no meu lugar e ressuscitou ao 3º dia. Esse entendimento claro de que Jesus fez isso deve motivar a minha vida a todo o comportamento cristão. Eu não me comporto na expectativa de que as pessoas mudem. Eu não me comporto na expectativa de que as pessoas façam algo por mim. Eu não me comporto de maneira a pensar que vou me dar bem. Bom, o apóstolo Paulo entendeu essas verdades. Ele entendeu isso. E ele disse, o amor de Cristo é que me impulsiona. O que Cristo fez por mim é o que me motiva a fazer algo por vocês. E aí ele escreve à igreja de Corintos, né? Na sua segunda carta, capítulo de número 3, verso 5 em diante, ele está defendendo o seu apostolado, porque as pessoas estavam se tornando arrogantes, soberbas. E ele diz, deixa eu te dizer uma coisa, gente, será que eu vou precisar de novo, convencer vocês de que eu estou fazendo algo porque quero o bem de vocês e não porque eu quero os bens de vocês? Será que eu vou ter que convencer de novo que eu não estou interessado no que vocês têm, e sim na transformação de quem vocês são? Será que de novo eu vou precisar de carta de recomendação que possa justificar os meus feitos a vocês? Pelo amor de Deus, só de ver vocês hoje já é a minha carta. Saber que vocês foram transformados, têm uma nova vida, isso para mim já é suficiente. Vocês são a minha carta. Olhar para vocês é fruto do meu trabalho. Já mostra o que foi que eu ganhei em troca, diz o apóstolo Paulo. Nada. O resultado da vida de vocês, a mudança da vida de vocês, para mim já é o suficiente para provar que eu não estou interessado no que vocês têm, mas no que vocês podem ser ou se tornar. Aí ele diz, não estou falando isso
para que vocês pensem que eu sou melhor do que vocês e que eu agora me entreguei, que me doei por vocês. Ei, não é isso. Não é isso. Eu não faço isso como uma expectativa de que eu sou bom. Não. Eu não faço isso como se viesse de mim mesmo, diz o apóstolo Paulo. Eu não estou fazendo isso por vocês como se fosse uma capacidade minha, porque eu sou bonzinho. A minha capacitação veio de Deus. Foi Deus que me capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Eu estava morto, Ele me deu vida. Eu estava sem propósito, Ele me deu um propósito. Eu vivia sem o poder e Deus me deu poder. Para quê? Para quê? Para que eu pudesse transbordar esse poder na tua vida. Tudo isso provém de Deus, que me capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Agora veja, para que eu possa chegar a esse ponto, eu preciso ter consciência mental, consciência do que Cristo fez por mim, do que é ser ministro de uma nova aliança, do que é ser crente, do que aconteceu de fato. Eu preciso ter consciência do que é o cristianismo, do que aconteceu quando eu disse eu aceito Jesus. Ei, quando eu disse eu aceito Jesus, eu não assinei uma carteira de membro, não. Quando eu disse eu aceito Jesus, eu não mudei de religião, não. Quando eu disse eu aceito Jesus, eu não estava de fato contraindo uma associação ministerial. Não, quando eu disse eu aceito Jesus como Senhor, eu estava abrindo mão de uma velha vida e assumindo uma nova forma de viver. Eu estava abrindo mão de uma velha natureza e assumindo uma nova natureza. Eu estava sendo transformado verdadeiramente. Por dentro, a natureza de pecado foi arrancada de mim e foi me dada uma natureza nova de filho. Eu fui feito agora filho de Deus. Filho de Deus. E isso precisa estar claro na minha mente. Isso precisa estar bem óbvio na minha mente. Que eu não participo de uma instituição natural. Eu sou uma nova criação. Eu sou um novo ser. Isso é realidade. Isso é fato. Aleluia. Isso precisa estar muito claro na minha mente. Eu preciso agir com base nisso. Paulo diz, o amor de Cristo, o entendimento da nova criação, o que Cristo fez, é que me motiva a um novo comportamento, a uma nova vida. O amor de Cristo me inspira. Me inspira. Deus é a minha maior inspiração. O que Ele fez é que me inspira. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ontem alguém me enviou uma mensagem e disse assim, pastor Marcelo, eu estou com uma dúvida, um questionamento, e eu não vejo pessoa melhor para responder essa dúvida do que o Senhor. Eu disse, pode fazer a pergunta. Vou responder. E a pessoa me perguntou assim, pastor Marcelo, o que leva o Senhor a acreditar nas pessoas? O que leva você a acreditar nas pessoas? Essa foi a pergunta. E na hora que eu li a pergunta, irmãos, eu respondi de imediato. O amor de Deus por mim. O que me leva a acreditar nas pessoas é o amor de Deus por mim, é saber que Deus acreditou em mim. E se Deus me amou, acreditou em mim, por que eu vou questionar as pessoas? Por que eu vou duvidar delas? Foi o que Deus fez por mim que me inspira a querer fazer algo por alguém. O que Deus fez por mim me inspira, me motiva a querer amar as pessoas. Não é o que as pessoas fazem, não é o que elas têm. Mas não é mesmo, irmãos. Veja, minha mente funciona exatamente dessa maneira. Quando eu acredito em alguém, eu não olho para ela com olhos naturais. Eu olho para essa pessoa com o olho que Deus olhou para mim. A base é essa. O que Deus fez por mim, eu preciso fazer por alguém. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. O amor de Cristo me constrange, me impulsiona, me motiva, me inspira. A nossa inspiração de vida deve ser o que Deus fez por nós. Veja, se eu viver na expectativa do que as pessoas farão por mim, eu não estou vivendo por fé. Viver por fé é quando eu vivo com base no que já foi feito por mim. Deixa eu te dizer, eu não vivo nem pelo que Deus vai fazer por mim.
Porque não seria fé. Eu vivo pelo que Deus já fez por mim. É uma convicção em um fato que já aconteceu. Jesus já morreu por mim. Jesus já assumiu o preço do meu pecado. Jesus já foi ao inferno. É por isso que não existe mais condenação. É por isso que não existe mais preço a ser pago. Porque ele já pagou, foi passado. E é isso que me inspira. É por isso que eu não tenho que ficar preocupado se eu vou ser salvo, porque eu já fui. É o passado, já foi, já aconteceu. Aleluia. Isso me inspira. E Paulo diz, gente, pelo amor de Deus, o que me inspira é Deus. Aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, ele diz, dessa forma, 4:1, importa que as pessoas nos considerem como ministros. Importa que quem está se relacionando com a gente nos veja como ministros. Nós fomos capacitados por Deus para ser ministros. Então importa que as pessoas nos vejam como ministros. Paulo diz, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É importante que todo mundo que eu me relaciono me veja como ministro. Agora veja, eu poderia pensar assim, ei, você está aí do outro lado me assistindo a live, você tem que me considerar ministro. Porque a Bíblia diz que é importante, que importa que você me veja como um ministro. Mas não é isso que ele está dizendo, não. Ele não está dizendo para eu exigir você me considerar ministro. O que ele está dizendo é, viva de maneira que as pessoas vejam em você um ministro. O seu comportamento é que deve inspirar as pessoas à sua volta. É isso que Paulo está dizendo. É importante, importa que as pessoas me vejam como ministro, mas para que elas me vejam como ministro, eu preciso me comportar, ser, viver como ministro. É isso que vai fazer com que as pessoas me vejam como ministro. Agora veja, eu vivo de qualquer jeito e exijo que as pessoas me tenham como ministro. Então veja, os relacionamentos que eu desenvolvo, desde o âmbito familiar até o âmbito ministerial, passando pelo profissional, é resultado do que eu inspiro as pessoas a me verem. Deus me inspira para que eu inspire outros. Quando eu entendo a inspiração que vem de Deus através da obra de Cristo, Cristo se entregou por mim, eu preciso me entregar por alguém. O amor de Cristo me inspira, o amor de Cristo me constrange. E aí, eu começo a agir como um ministro e eu faço com que você olhe para mim como um ministro. Está entendendo? Veja, o grande problema é que a gente está sempre querendo colocar a responsabilidade no outro. Sabe, se você tem um problema de relacionamento, seja ele qual for, seja ele dentro de tua casa, na família, no casamento, com os filhos, não sei. Se você tem um problema de relacionamento dentro da tua casa, se você tem um problema de relacionamentos dentro da tua empresa onde você trabalha, se você tem um problema de relacionamento dentro da tua empresa com seus colaboradores, estou tendo dificuldade com meus colaboradores, estou tendo dificuldade com as pessoas do meu trabalho. Bom, se você tem problema de relacionamento dentro da igreja que você congrega, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não aceitar que o problema é seu, não tem solução o seu problema. Eu vou dizer de novo. Se você tem problemas de relacionamentos, seja em que âmbito for, enquanto você não aceitar que o problema é seu, não tem solução o teu problema. Por quê? Porque você é a única pessoa que você pode transformar. Você é a única pessoa a qual você tem poder sobre ela. É você. Então, se o problema é seu, você tem solução. Se o problema não é seu, irmão, esquece, não tem solução o teu problema. Se você está vivendo um casamento conflituoso, se você está vivendo um problema relacional dentro da família, enquanto você não aceitar que o problema é seu, você não tem solução para o teu problema.
Você, mas o problema é meu marido. Mas você não tem como mudar ele. Então é melhor você aceitar que o problema é seu. Porque aí você tem como fazer alguma coisa. Você só tem como fazer alguma coisa pelos teus relacionamentos quando você entender que o problema é seu. E não dos outros. Isso é uma questão inspiracional. Então o próprio apóstolo Paulo diz assim: ei, importa que as pessoas nos vejam como ministros. Mas para que as pessoas me vejam como ministro, eu preciso me comportar como ministro. Deu para entender? Então, a vida cristã é uma vida inspiracional. Você é crente. Se você for do mundo, irmão, esquece essa palavra, não serve para você. Mas se você é crente, por exemplo, e você sabe que você tem um colaborador seu que está desmotivado, que está triste, você tem um colaborador seu que está com problema de relacionamento com você, o problema é seu e não dele. Vai atrás dele. Muda você. Ama essa pessoa. Seja uma inspiração para ela. Faça algo diferente. Enquanto você achar que o problema está no outro, você não tem solução para o problema, não. Nunca vai ter. Então nós, os crentes, precisamos viver uma vida que inspire pessoas. Inspire. Venha a trazer inspiração. Veja, é inadmissível você viver uma vida cristã sem entender o que é ser cristão, sem entender o que é ser crente. Quando nós entendemos o que é ser crente, nós precisamos viver uma vida digna da vocação para a qual nós somos chamados. Uma vida digna para a vocação para a qual nós somos chamados. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, como eu comecei falando aqui, não foi assinar uma nova religião, uma carteira de membro, não. Nós tivemos uma mudança de natureza. Nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Essa é a nossa vocação, ser filho. Agora nós precisamos viver de maneira digna da vocação ao qual nós somos chamados. Se você agir como Deus age, é porque você está sendo um filho. Ou seja, Deus, como nosso Pai, inspira os filhos a viverem como Ele. E se você viver como filho, você vai inspirar aqueles que estão à sua volta a corresponderem a essa inspiração. É assim que as coisas funcionam. Então eu me comporto como filho e eu inspiro outros a viverem como filho. Em todos os âmbitos. Isso pode ser pensado na questão dos relacionamentos, pode ser pensado na questão do comportamento, na questão das decisões, na questão da forma de vestir, na questão das palavras que saem da nossa boca. Todas essas coisas, eu vou repetir, são 5 aqui. Quem puder escrever, escreva. Eu preciso inspirar as pessoas nos meus relacionamentos, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Irmãos, eu cheguei agora de manhã numa reunião de pastores, tinha lá umas 30, 40 pessoas, e eu saí cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo. De manhã a gente acorda com mau humor. Ei, não, filho de Deus não acorda. Já pensou se Deus acordasse com mau humor? Você já pensou em Deus acordando de mau humor? Você acordando cedinho, dizendo: pai, eu estou precisando muito de você agora de manhã. Não, filho, de manhã é chato pra caramba, porque eu acordo com mau humor daquele, do diabo. Deus nunca vai dizer isso para você. Nunca. Então, se você é filho e viver de maneira digna, você não pode acordar de manhã e ser baseado no seu temperamento chato. As pessoas não têm nada a ver com isso. Então, ainda que eu esteja me sentindo chato, ainda que muitas vezes eu esteja com cara de desviado, me sentindo um chato, eu vou me comportar como um filho. O meu relacionamento precisa ser um relacionamento de filho. Aí eu vou lá, abraço as pessoas, digo: bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Pastor, não é cansativo? Às vezes é cansativo, mas é o correto a ser feito. É eu me comportar como um filho. Eu vou lá e me relaciono com as pessoas, dependendo do horário, independente se eu dormir, se eu não dormir, tanto faz. Comportamento, como eu me comporto como um filho de Deus? Eu me comporto como um filho de Deus ou me comporto segundo as circunstâncias do mundo? As minhas decisões são com base nos meus interesses? Ou as minhas decisões são como Deus, com base no interesse do mundo, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Porque já pensou se Deus fosse pensar em seu próprio interesse? Para que eu vou dar meu filho para morrer?
As suas decisões são com base nos seus interesses ou no interesse da coletividade, do mundo? A tua forma de vestir está baseada em quê? No mundo ou num comportamento cristão, filho de Deus? As palavras que saem da sua boca são palavras que inspiram as pessoas positivamente ou negativamente? Porque inspirar você vai de qualquer jeito. O seu comportamento inspira as pessoas. A questão é se você se comporta bem, você inspira positivamente. Se você se comporta mal, você inspira negativamente. Então, a sabedoria de Deus, ela tem que ser testemunhada através da nossa vida. O conhecimento, a nova criação, a nova natureza, a obra de Cristo precisa ser testemunhada com a minha vida e não com as palavras que saem da minha boca. Porque senão, o único argumento que eu vou ter para as pessoas é: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Né? Ao invés de inspirar as pessoas com a vida, com a minha vida boa, prática, eu vou querer botar terror nas pessoas, medo. Não faça isso não, você vai para o inferno. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa inspirar as pessoas. Provérbios capítulo 18, verso 6, diz assim: as palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Olha que coisa interessante. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Quem é o tolo? O tolo é o que ouve a palavra e não pratica. O tolo, irmãos, é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. O tolo é aquele que conhece o evangelho e não pratica o evangelho. O tolo é aquele que sabe que deveria andar em amor e não anda. O tolo é aquele que só faz bobagem. E aí a Bíblia diz que ele acaba se envolvendo em confusão, em briga, e pede para tomar uma surra. Talvez essa surra não seja literal, mas vai tomar uma surra do diabo. Né? Uma surra de incompetência, uma surra de pobreza, uma surra de miséria, de falta, de condenação, de doença. Por causa da tolice, de não querer praticar o que já sabe. Versículo 7 diz assim: a boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Se não inspira positivamente, vai inspirar negativamente. A questão não é se você vai ou não vai inspirar, você vai de qualquer jeito. A sua vida vai ser uma inspiração de qualquer forma. A questão é que você tem os relacionamentos que você inspira. Lembra que eu comecei falando aqui no começo o seguinte? Eu comecei falando o seguinte: você está satisfeito com os relacionamentos que você tem? Bom, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você tem o que você inspira. Os relacionamentos que você tem é resultado da inspiração que você transmite. Você tem um relacionamento que você inspira. Você acaba atraindo as pessoas que você inspira. Né? Comece a analisar as pessoas que estão à sua volta. São pessoas agradáveis ou desagradáveis? Bom, isso é o reflexo de quem você é, do que você inspira. É duro, mas é verdade. A boca do tolo é a sua ruína, porque ele cai na sua própria armadilha. 8. Calúnias são petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem ouve. Gente, como a gente gosta de falar das pessoas. Como a gente gosta de falar mal. Ah, mas eu tenho razão. Mas não te ofendeu em nada, você não tem nada a ver com a vida dos outros. Né? A gente gosta de má notícia. A gente gosta de jornal, desse jornal sensacionalista. Né? A gente gosta de julgar as pessoas. Infelizmente, para com isso. Esquece, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. A gente acha muito bonito. A gente acha muito bonito uma cena de perdão. A gente acha muito bonito uma cena em que uma mulher pega em flagrante adultério, é liberada sem o apedrejamento. A gente acha muito bonito na Bíblia. Mas na prática a gente está do outro lado jogando pedra. Vou dizer de novo. A gente acha muito bonito uma mulher ser perdoada de um apedrejamento. A gente acha muito bonito isso na Bíblia. Na prática, no dia a dia, a gente quer tacar pedra. Cuidado para você não transformar a Bíblia numa utopia, num conto da carochinha.
num conto de fadas encantado. Não é, meu irmão, essa é a verdade. Isso aqui é para inspirar a minha vida prática. Isso aqui é para inspirar a minha vida do dia a dia. O que você tem a ver? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tivesse lá no dia que aquela mulher foi pega em flagrante adultério e tivesse com o celular na mão, você estava do lado de Jesus ou você estava postando no Facebook e no Instagram? Estava mostrando para todo mundo a cara da mulher que errou. Covarde. Jesus chamou aquele povo de covarde. Vocês são covardes. Todo mundo carregando um piano nas costas, um peso de pecado e querendo jogar pedra na mulher. Covarde. Você que expõe o erro alheio é covarde. Por que você não expõe o seu? Você também tem, ué. Covarde. Covardia você expor o erro alheio quando você também carrega o mesmo erro. Calúnias são petiscos saborosos, ô delícia, que desce até o íntimo de quem ouve. As pessoas gostam mais de ouvir desgraça do que ouvir notícia boa. E você alimenta essa rede do diabo, muitas vezes fazendo a fofoca. Responde para mim, seja sincero. Se você tivesse lá no dia do apedrejamento da mulher adúltera lá, você estava do lado de Jesus ou do lado dos apedrejadores? Hã? Fala a verdade, rapaz. Seja honesta. Versículo 9. Quem é relaxado no seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Quem é negligente no trabalho é irmão do desperdiçador. Tem gente que vive destruindo tudo que pega. A Bíblia diz, quem é relaxado no trabalho é a mesma coisa, igualzinho. É o sujo falando mal lavado. Sujo falando mal lavado. O nome do Senhor é torre forte. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e aí fica protegido. O que anda em justiça está guardado debaixo da poderosa mão do Senhor. Mas os caluniadores, os irresponsáveis, os tolos, esses estão caindo na própria armadilha. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós fomos ungidos por Deus para inspirar pessoas. Não é para ser juiz de ninguém. Não é para ser religioso, gente. A vida cristã é uma vida de amor, de manifestação. A vida cristã deve ser um reflexo de quem Deus é por nós, o que Deus fez por nós. Deus poderia ter nos julgado, Deus poderia ter nos condenado, Deus poderia ter nos mandado para o inferno. Mas Ele decidiu nos perdoar e nos amar e nos perdoar. E o que nós vamos fazer? Isso deve inspirar a minha vida, isso deve inspirar a tua vida. Isso deve me inspirar todo dia. Ei, se eu não estou sendo inspirado por isso, eu só estou vivendo uma religião, não cristianismo. Não cristianismo. Quando nós somos chamados de cristãos pela primeira vez, somos chamados de forma até pejorativa porque éramos parecidos com Cristo. Não podemos deixar isso morrer. Os nossos atos têm que parecer com os atos de Jesus. As nossas vidas devem ter perfume de Deus. Perfume de Deus em nós. As pessoas precisam sentir em nós cheiro de vida e não de morte. Os únicos que vão sentir cheiro de morte são os que andam na desobediência. Quando chegam perto da gente, a gente vai ser como reflexo do erro deles.
Eles vão olhar a nossa vida íntegra e eles vão se sentir condenados e vão começar a dizer, tô morto, eu tô morto. Mas para aqueles que obedecem, nós temos cheiro de vida, cheiro de paz, cheiro de Deus. O bom perfume de Cristo Jesus. Seja inspirado por Deus e viva uma vida plena. Aproveita esse final de semana para manifestar o amor. Aproveita esse final de semana para mostrar quem Deus é através das tuas ações, relacionamentos, palavras. Começa dentro da tua casa, abraça os teus filhos, o teu marido. Não importa o que ele fez com você ontem, você não está fazendo com ele pelo que ele fez com você, e sim pelo que Deus fez com você. Vai em frente, adiante-se. Seja uma inspiração para essa geração. Beijo! Amo vocês! E até segunda-feira às 11 horas da manhã aqui, viu? Enquanto marcado comigo, pede não. Tchau!